Paz, querido, que benção poder estar com vocês. Estamos aqui com mais uma meditação desde a nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico. Vamos abrir nossa Bíblia para meditar e compartilhar um pouco com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero chamar vocês, vamos fazer a leitura em 1 João, capítulo 3, primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 14. A gente está aqui com uma série de vídeos falando, uma reflexão, mas falando sobre o amor de Deus. Então eu quero trazer algo aqui falando sobre esse amor de Deus no serviço de missões. Tá? Você não pode fazer o trabalho de missões sem ter amor, você não pode fazer o trabalho. E essa questão do amor, ela manifesta muita coisa que eu vou falar aqui. Tá? Olha só, presta atenção. Vou ler em espanhol. Nosotros sabemos que hemos passado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está em muerte. O que não ama o irmão está morto. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando nós amamos o nosso irmão. Existe um número muito grande de pessoas envolvidas em missões que não nasceram de novo. Essas pessoas, elas estão tanto na ponta daqueles que estão lá no campo de missões, como pessoas que estão lá na parte da retaguarda, aqueles que estão... Porque são duas pontas que, de certo modo, são duas pontas que há um mover financeiro, vamos falar assim. É triste, mas vamos aqui falar, a gente está aqui para passar informação, edificar e ensinar também, né? Então, o que acontece? Você encontra pessoas que estão no campo de missões, mas essas pessoas não são espirituais, não são pessoas que nasceram de novo. Como é que se diz isso, pastor? De uma pessoa que se diz missionária, está aí no campo de missões, quem sabe com a Bíblia, andando para um lado para o outro, mas não são pessoas nascidas de novo. Essas pessoas, elas não amam o seu irmão. Não há aquele amor, não há aquela afinidade com o irmão. E não sou eu que estou falando, isso aqui é o apóstolo Paulo, o apóstolo João está dizendo. Nós sabemos, nós sabemos que temos passado da morte para a vida, que amamos os nossos irmãos. Então, como é que você sabe que você tem um novo nascimento? Porque você existe um amor. E aquele que ama não faz mal ao próximo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquele que ama o amor não faz mal ao próximo. Então nós vemos pessoas que são missionárias, mas não tem amor nenhum, não tem afinidade nenhuma, não respeita as pessoas. Eu lembro de uma situação que aconteceu conosco. A gente estava no Paraguai e algumas pessoas que vieram, acho que, não lembro se era Rio de Janeiro ou São Paulo, mas eles estavam ali com a gente e gostaram muito do trabalho que a gente estava fazendo. A gente fazia um trabalho nas comunidades indígenas e ali na fronteira, e a igreja bem movimentada, aquela coisa toda. E tempos depois esses irmãos eles foram embora. E aí eles escreveram pra gente, mandaram mensagem, e eles falaram assim: irmão, eu fiquei com muita pena porque cheguei num determinado lugar, existe uma campanha, e eles apresentaram o trabalho de vocês. Eles estavam tirando um recurso muito alto para mandar para o trabalho de vocês. E eu sabia que esse recurso não ia ser direcionado para vocês. Eles estavam tirando para vocês, mas não ia ser direcionado. Naquela época eu lembro que meu pai comentou aquilo com a gente e a gente estava passando bastante aperto financeiro, uma luta financeira terrível. E aí o inimigo ainda usa, né, esses momentos assim, para te desanimar mesmo. Você tá passando a luta. Comigo já aconteceu várias vezes, tá aqui. Você tá passando uma luta, ainda vem uma bomba dessa. Mas eu lembro que meu pai falou assim, esse povo, eles estão fazendo o que corresponde ao chefe deles, ao patrão deles, né? Ao pai deles. Então, deixa pra lá, que Deus possa cuidar dele. Quem mantém a gente aqui é o Senhor. E aquilo, realmente, nós procuramos esquecer e colocamos o foco em continuar o trabalho. Mas é muito complicado isso. Você saber que tem pessoas se aproveitando do seu trabalho, você como missionário, aproveitando a sua imagem,
aproveitando daquele trabalho que você está ali fazendo, você está no campo de missões e muitas vezes retiram recursos. Por que isso? Porque essas pessoas, elas não têm vida espiritual, elas não amam o seu irmão, elas não têm amor por missões, elas não têm amor pelo missionário que está lá no campo, ela não tem amor pelas pessoas que estão lá no campo, que se aquele recurso chega na mão daquele missionário, de alguma forma aquele missionário está ali para abençoar, segundo o projeto que está desenvolvendo, o campo. E se o recurso não chega, não tem amor pelas pessoas, porque foi feita uma campanha falando, vamos mandar esse recurso para tal lugar. O recurso os irmãos ofertam com amor, né? E dá para o Senhor, e aquele recurso é pego e não é direcionado ao campo de missões, quer dizer, burlando aqueles irmãos. E aí segue por diante. Eu tenho encontrado missionários, não, para a gente não falar só do pessoal da retaguarda, né? Os que são, eu chamo isso aí, são os missionários da retaguarda. Eu tenho encontrado missionários no campo que têm amor pelo campo. São pessoas que menosprezam as pessoas do campo. Estão ali na comunidade. Eu lembro que a gente ia para as comunidades guaranis lá no Paraguai e tinha pessoas, vinha gente do Brasil inteiro ali, estava sempre com a gente. Tinha pessoas, irmão, que não gostavam de indígena. E eu ficava pensando, por que está aqui então? Por que não vai para outro lugar? Né? Como é que sai da casa dela e vem para cá, e quando tá aqui começa a demonstrar isso, que não gosta dos indígenas, não gosta de guaranis, do Guarani. Eu tô empolgado na época querendo aprender Guarani, o camarada, não quero saber de Guarani, né? Tô aprendendo francês, inglês, tudo bem, amém, não tô dizendo que isso é mais ou é menos. A questão é, o que tá fazendo ali, né? Mas estavam ali porque queria um currículo, né? Triste, né? Queriam fazer um currículo. Eu estive no Paraguai, eu estive numa aldeia indígena, estava lá, uma igreja, ajudei uma igreja lá, tá? E isso entra no currículo, sabe? São pessoas que não têm Deus no coração, são pessoas que não têm uma nova vida. Elas aceitaram, elas receberam uma religiosidade. Uma das coisas, vou fechar aqui, terminar aqui. Uma das coisas que eu tenho aprendido, às vezes a gente não quer nem pensar nisso, né? Mas a gente vai aprendendo. E eu lembro de um missionário, e esse missionário chegou para mim e ele falou assim: Peniel, geralmente a gente chega num determinado lugar, aqui na Bolívia acontece muito, né? Você chega em comunidades, em cidades pequenas, e às vezes cidade inteira você não acha uma igreja. Mas às vezes você chega em um determinado lugar, você vai achar uma igreja, né? E eu, na minha pouca experiência, ficava alegre, tem uma igreja aqui. E ele falou: Peniel, eu não me alegro. Esse missionário falou: me alegro. Eu só vou me alegrar quando realmente eu encontrar o povo de Deus. E a princípio aquilo ali me chocou. Sinceramente eu falo, me chocou. Eu falei: meu, como que vai falar isso? Se a gente quer tanto ter. E ele falou: não. Ele falou: esse pessoal, muitos deles estão aí e eles não têm vida espiritual. Muitos estão apenas fazendo com que o povo se distancie até mais de Deus. Estão dando mau testemunho, porque eles estão vivendo uma religiosidade. Eles não têm um amor para com o próximo, eles não amam o próximo. Não há uma manifestação do amor de Deus. E como não há uma manifestação do amor de Deus, o povo do mundo, quando olha para eles, encontra apenas uma religião. E essas pessoas, elas começam, confunde cada vez mais as pessoas. Ao invés da pessoa olhar para aquele grupo e encontrar Cristo, encontra uma religião, e elas se impactam, elas são impactadas pela falta de amor dessas pessoas, e ao invés de permitir com que ajude essas pessoas a encontrar Cristo, isso faz distanciar mais as pessoas de Cristo. E amado, eu custei compreender isso, eu demorei a compreender isso, mas realmente eu cheguei a essa conclusão. Nós estamos vendo essa época, não tem como a gente fazer rodeio. Tá? Uma época em que pessoas que se vestiram de uma religiosidade, não têm o amor de Deus para nada, estão envolvidas em missões, estão envolvidas no trabalho da igreja, completamente com a roupagem religiosa, e essas pessoas estão dando mau testemunho, seja no campo de missões, seja aqueles que estão numa secretaria de igreja, sei lá, qualquer área, talvez cuidando com criança, não tem o amor de Deus, não manifestam o amor de Deus. E essas pessoas, existe sim a manifestação da carnalidade e não tem espiritualidade, e isso gera mais problema do que ajuda, né? Ajuda o trabalho,
o avanço do serviço de missões, do trabalho evangelístico local e etc. Então, que o Senhor possa nos dar discernimento espiritual, a gente possa crescer mais na presença do Senhor, poder diferenciar tudo isso aí, né? E compreender que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos o nosso irmão. Forte abraço, Deus te abençoe.